ar com o seu programa Lente Esportiva, seu programa de todas as segundas às 20h30 aqui pelo canal 26 Net Cidade. Hoje vocês já devem estar sentindo a ausência de Denis Simão, mas não é nada demais, o Denis está muito bem, por sinal de férias. Me parece que ele foi para Cancún, disse o Reinaldo Rodrigues. Não sei se a informação procede. Depois vou consultar a Sueli Abreu para ter a certeza de onde está Denis Simão. Mas em breve ele volta aqui para comandar o Lente Esportiva, que hoje falará muito sobre o Corinthians, campeão do turno. Olha o timão aí chegando, hein? Para a alegria da nação corintiana. E esse São Paulo envergonhando a nação tricolor. São Paulo que oscilou muito nesse primeiro turno, assim como o Palmeiras terminou o turno ganhando e muito próximo do G4, não fosse a vitória ontem do Fluminense, que acabou vencendo de virada o seu jogo lá no Maracanã. E, claro, falaremos muito do Santos Futebol Clube, tem jogo importante no meio de semana e o Ricardo Oliveira perde o seu segundo pênalti seguido. E a arbitragem? É bola na mão, mão na bola? Teve muita bola batendo na mão. Algumas foram pênalti, outras não. Mas no programa de hoje teremos a presença dele sempre muito polêmico. Hoje muito feliz com o título do turno um time que ele gosta muito, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa noite, Reinaldo Rodrigues. Boa noite, Tadeu. Boa noite aos amigos do programa. Boa noite a você, amigo assinante da NET. Realmente muito feliz. Tão feliz que eu tenho como destaque uma sugestão para você simplificar o Campeonato Brasileiro. Ia poupar despesa, ia poupar viagem, uma série de coisas. Dona CBF, pega a taça das bolinhas, ou sabe-se lá do que, manda para Itaquera, já está dando na vista. Quando não é uma coisa, é outra. Sabe, você está me enxerando o campeonato de 2005, isso está direcionado. Quando não é uma coisa, é outra. Pênalti, isso eu não vou nem falar do pênalti. Gol do Avaí, legítimo anulado. Aquele gol da Chapecoense ontem, que o Apodi levou com a mão. O Atlético Mineiro foi prejudicado, mas quem foi beneficiado com isso? Chega, né? O torcedor não é bobo, não é palhaço. Pelo amor de Deus, entrega a taça logo. Melhor coisa. Boa noite. Cadê a toalhinha? Vini, traz aquela toalhinha aí para ele secar as suas lágrimas. Mas conosco hoje, ele que tá feliz da vida, o time dele venceu de virada ao Flamengo, o time dele e meu também, né? Fábio Lázaro, boa noite. Boa noite, Tadeu. Boa noite, meus amigos aqui de comentários. Boa noite para você, amigo assinante NET. Eu estava com saudade de falar essa frase, essas 4 palavras que iremos falar junto agora, Tadeu. O Palmeiras é grande! Estava com saudade de dizer o Palmeiras é grande. 2 pênaltis não marcados para o Flamengo realmente é muito grande. Não, 2 pênaltis contestáveis e que eu, na minha visão, não acho que foi. E vocês sabem que eu sou bem imparcial em relação a isso. Mas vamos lá. Meu destaque inicial não é Campeonato Brasileiro, até porque nós vamos falar muito dele durante o programa. Meu destaque vai para o Jabaquara, a colônia espanhola feliz, o Jabaquara já com antecedência classificado. Conheceu ontem o seu grupo, que será o grupo 5, ao lado de Grêmio Prudente, São Carlos, Acisense, Taboão da Serra e Olímpia. E a estreia já nesse domingo às 10 horas da manhã no Estádio Espanha contra o Taboão da Serra, que passou com o Jabaquara no mesmo grupo, o grupo 3 do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Porém, a gente olhar para o grupo, tem algumas viagens cansativas, como o Presidente Prudente, Assis, Olímpia, Taboão e São Carlos são as mais perto ali. Então, os desgastes para a próxima fase vai ser muito mais ou menos, para lá de Araraquara. Mas, junto com o Taboão, são as mais próximas. Tanto que eu estava falando com o Gilson Pereira depois do jogo, foi que ele falou que são as mais... que ele ficou mais aliviado em pegar o São Carlos do que o Fernandópolis. Sim, claro. Conosco ele, sempre com essa mente brilhante, deve estar espumando hoje, porque tomar de 3 em casa, hein, Antônio Carlos? O que dizer para a nação São Paulina? Boa noite. Boa noite, Tadeu. Boa noite, telespectador Lente Esportiva, nosso querido assinante da NET. Pois é, o São Paulo 3-0. Eu vi esse jogo, depois quando tiver a parte do São Paulo nós vamos comentar. Eu quero fazer um comentário que o meu time perdeu um ídolo, dois, né? Perdeu 2 ídolos essa semana. Um é o Jair Estevão, que jogou no Santos por volta de 69. E o outro é Mário Agostinho Serras. Serras, um dos maiores e mais perfeitos goleiros do futebol mundial. Passou pelo Santos, foi campeão em 73 junto com a Portuguesa Esporte, naquele malfadado dividido título. Num time que tinha Serras, Carlos Alberto, Marinho, Vicente, Zé Carlos, Clodoaldo, Brecha, Léo, Jair da Costa, Eusébio, Nenê, Pelé, Edu,
Uma verdadeira constelação. E o Serras brilhantemente fazia parte dessa constelação. Já se foi com 70 anos, na minha opinião, novo. Descanse em paz, me deu muitas alegrias. O meu ídolo, infelizmente, sou obrigado a relatar a morte de Mário Agostinho Serras. E temos pergunta para começar esse programa. Sueli Abreu, que hoje está operando lá as letrinhas, fazendo o GC do programa, traz a pergunta para você, telespectador do Lente Esportiva. Olá, amigos do Lente Esportiva. Tenho uma nova pergunta para vocês. Essa é especialmente para você, Rinaldo. Em 1990, o Corinthians levanta o troféu de campeão. Ao total, quantas partidas jogou e quantos gols foram feitos? Bom, amigos, a minha pergunta está aí. No final do programa, eu volto com a resposta para vocês. Até lá! Os senhores não vão responder nada, tá? Só no final do programa. Vamos pensando aí, o Fábio está com a internet, vai pondo no Google. O Rinaldo também no Google. Pode pôr. Pergunta que eu não faço a menor questão de responder. Por quê? Não me interessa. Não te interessa? Não me interessa. Vamos ser mais democráticos. Não, eu sou. Estou vendo a sua democracia. Eu sou sincero. Mas vamos falar do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Terminou ontem com o Clássico das Praias, Portuguesa Santista e Jabaquara. E a equipe Net Cidade esteve por lá. Vamos conferir o que de melhor aconteceu nesse grande jogo. E o árbitro da partida, o senhor Rafael Gomes Félix da Silva, apita e começa o jogo. Falar em vice-artilheiro, olha a batida, ela vai pela linha de fundo. Olha lá que ia fazendo ali, o Kaique não pegou. Olha o Kaique levando, pode pintar o primeiro gol. Chegou a defesa tirando. Nessa cobrança, em que ela vai subir. Subiu, desceu de cabeça. Romário. Depois dessa que lavar o Jabaquara para o ataque, a batida do Eric. Fez a parede, ela chegou e vai até o Kaique. Kaique levantou, ela vai sobrando a batida novamente. O Romário para a defesa, mas a sobra da Portuguesa e a batida vai pela linha de fundo em tiro de meta. Ela subiu. Subiu na cabeça e o gol. Gol da Portuguesa, Cícero. A bola chega na frente para a equipe da Portuguesa, que está melhor na partida. Daqui a pouco eu vou perguntar ao Fábio Lázaro, porque veio o cruzamento. Romário saiu, veio a batida, tirou a zaga. Vai trabalhando o homem Portuguesa, a sobra da Portuguesa. Foi no travessão. Um pombo sem asa. Virou o jogo, ela chegando novamente até o Fabiano. Fabiano viu a passagem de Júlio César, que cruzou na área e ela foi embora. O Juliano pôs na área de pé o Romário. Aí pediu, atrás, recebeu e bateu direto. Olha lá que bobeira, pode pintar, bateu no poste. Bateu no poste direito e outra defesa do Romário. Além de bom goleiro, tem muita sorte o Romário, hein? Não há tempo para mais nada, final de jogo aqui em Urucumuça. 1 para a Portuguesa, 0 para a equipe do Jabaquara. Axel, o que aconteceu com a equipe? Houve um relaxamento por já estar classificado, ser a última partida dessa primeira fase, essa derrota de 1-0, e a surpresa é que os goleiros que você colocou contra a Mauense e o goleiro que você colocou hoje contra a Portuguesa, que se saíram muito bem, sinal que está bem preparado de goleiro. São essas perguntas. Sem dúvida, vamos pela última. Primeiro é isso aí, tem que parabenizar o trabalho deles e o trabalho do nosso preparador de goleiro, que é o Ricardo Tigrão, que tem trabalhado eles de igual forma. Então, obviamente que o Thiago está à frente pela experiência, enfim, um jogador mais rodado, realmente um goleiro também catador de pênalti, então quer dizer, muito decisivo para nós, importante para o nosso grupo também, mas foi importante para nós.
justamente porque nos classificamos 3 partidas antecedendo o final. Então você tem essa oportunidade de poder fazer essas trocas, poder arriscar, ter o direito de errar, experimentar algumas coisas e mesmo quando não dá certo, para nós que trabalhamos como treinador, é interessante também porque são coisas que você descobre que não pode fazer e outras que você faz e dá certo, que você pega e fala, opa, isso eu também posso experimentar. Então essas últimas 3 rodadas foi no sentido disso, para a gente poder experimentar algumas coisas, experimentar alguns sistemas táticos, fazer algumas mudanças. Em si, no jogo de hoje da Portuguesa é exatamente isso. Quando nos classificamos já foi difícil manter essa intensidade nos outros 2 jogos. Tanto é que no primeiro jogo que já estávamos classificados, a intensidade já foi baixa, já foi difícil. No segundo jogo nós já melhoramos, conseguimos aumentar a intensidade, conseguimos virar um placar com a Mauense, que foi um jogo bastante difícil, mas eles tiveram que aumentar a intensidade, já tiveram que dividir mais, mesmo correndo o risco de tomar cartões, essas coisas todas. Para esse jogo já não. Essa intensidade já diminuiu, eu entrei com o Eric, mesmo para esse jogo com 2 amarelos, não podia arriscar muito em divididas, em lances, a equipe realmente tirou um pouco o pé nas divididas, receosa porque tem a outra fase que é a mais importante. Então realmente a intensidade não foi a mesma, mas de parabéns à Portuguesa também, que jogou com a intensidade alta, jogou pela honra, honrou, teve a sua vitória nessa última partida dentro da competição. Então nós vamos entrar mais uma vez como de todas as equipes que está aí, a equipe que as pessoas menos acreditam, a equipe que menos investiu, é uma equipe formada com jogadores jovens que tem um valor, seus salários são salário mínimo, então quer dizer, jogadores jovens, mas que nós vamos entrar novamente para poder tentar surpreender mais uma vez, sabendo que é bastante difícil, é o momento mais difícil da competição, são as equipes que de melhor qualidade realmente que se classificaram, então nós vamos encontrar bastante dificuldade, mas mais uma vez vamos entrar com muita humildade, a garra, a disposição de sempre, para provar mais uma vez que nós temos condições e queremos esse lugar ao sol, vamos buscar o acesso. Eu estou com o autor do único gol da partida, mostrando que a Portuguesa foi por detalhes que não conseguiu a classificação para a segunda fase. Hoje apresentou um grande futebol. O que realmente aconteceu com a Portuguesa, Cício, autor do único gol da partida? Aconteceu uma série de fatores que não conseguimos sanar, né, durante a competição. E hoje também durante o jogo a gente pôde ver como foi a tônica dessa competição pra gente. Bola na trave, o goleiro dos caras fazendo milagre. Enfim, a bola não entrou e quando a gente acordou pro campeonato já era um pouco tarde. E não conseguimos o objetivo que era classificar, né, e disputar o acesso. Narração de Beto Rani. E que estilo, hein? O Beto Rani de narração fez as reportagens com seu Ray-Ban. O cara com óculos ali, parecia a TV de LED. Tava bonito o Beto Rani. Óculos escuros. Junto com o Beto foi o Fábio Lázaro, fazer os comentários e a decupagem, e o Marquinhos Sereno trouxe as imagens, aí foi o nosso câmera. O Fábio que esteve lá, aproveitar então, Fábio, fala um pouco sobre a partida de ontem, desse clássico. Depois a gente faz uma rodada sobre projetando o Jabaquara e avaliando o desempenho da Portuguesa. Quero saber de você o jogo de ontem. Uma partida que já esperávamos que seria uma partida bem abaixo da média, porque uma equipe ia tirar o pé de todas as maneiras para não correr o risco de perder jogadores e se desgastar para a próxima fase. Tinha algo maior a zelar. Outra equipe já estava eliminada, com a torcida protestando. Ontem no alto-falante deu 775 torcedores. Contestável, porque eu vi muitos espaços ali, mas foi o que foi colocado oficialmente, então eu não tenho prova nenhuma para contestar. Porém, foi uma partida bem cansativa de assistir, uma partida com poucas oportunidades. Como a Axel disse, a Portuguesa jogou pela honra, criou bastante oportunidades, parou nelas muitas do goleiro Romário, que jogou porque o Thiago foi cortado de última hora, ele já não havia jogado a última partida contra a Mauaense, pelo terceiro amarelo, jogou o Matheus de la Mônica. Dessa vez a oportunidade para o Romário, goleiro. O Thiago foi cortado por problemas disciplinares, assim como o G. Né? Segundo informações, parece que ele acabou reivindicando o salário de maneira mais efusiva, né, do que os demais jogadores, e acabou sendo cortado tanto ele quanto o G. E a Portuguesa já havia dispensado alguns jogadores antes mesmo do jogo, caso do Moacir, caso do Ítalo. Então jogou aquelas pessoas à disposição. Ricardinho fez falta nessa reta final. Depois da partida contra a União Suzano, que ele se machucou nas vésperas e não jogou,
acabou não atuando por mais nenhuma, que ele foi o principal jogador da Portuguesa, e a partida em si, no âmbito geral, muito fraca tecnicamente, uma partida que em diversos momentos deu muito sono, foi bastante cansativo. Antes dos comentários do Reinaldo e do Antônio, passar o telefone, Reinaldo Rodrigues, telefone e WhatsApp, para as pessoas responderem a nossa pergunta de hoje e mandarem suas perguntas também para nós. Pois não, Tadeu Costa. Nosso telefone é de sempre, 33798916 e o nosso WhatsApp, 991355318. 991355318. Temos a tabela da segunda divisão com os resultados da classificação para alimentar o papo de Antônio Carlos e Reinaldo Rodrigues. Temos lá resultados. Taboão da Serra 5, Diadema 1, a última rodada aí da fase de classificação. Suzano 0, São Bernardo 2. Mauaense, não é basquete nem handebol, é futebol. Mauaense 14, Ecos 2. Destaque que esse jogo o Ecos entrou só com 7 jogadores em campo. Mandiqueira 4, Guarulhos 2, Portuguesa Santista 1, Jabaquara 0. E fora esse jogo, no outro grupo, teve o 10-0 do Grêmio Prudente em cima do Oswaldo Cruz, que terminou com 3 pontos negativos na primeira fase. Classificação aí para abrir para o Reinaldo e para o Antônio. São Bernardo terminou em primeiro do grupo com 40 pontos ganhos, sobrando aí na chave. Em segundo, Jabaquara com 33. Em terceiro, Taboão da Serra com 30. E em quarto, Mandiqueira com 29. Falávamos muito bem desse Mandiqueira. Ah, uma Mandiqueira joga bem e perde, acabou chegando, hein? Em quinto, a Portuguesa Santista, 26 pontos, faltou pouco para a Briosa. Em sexto, a Mauaense com 24. Em sétimo, União Suzano, 22. Em oitavo, Guarulhos, 17. Em nono, Diadema com 15. Em décimo, Ecos com apenas 5 pontos ganhos. Reinaldo. Pois não, com a licença do senhor Antônio Carlos, é o seguinte, eu queria falar algumas coisinhas. Pode deixar rápido a tabela aqui para nós? Com relação, primeiramente, mais uma vez, eu tenho me tornado até muitas vezes repetitivo aqui. Parabéns ao Jabaquara. Parabéns ao Jabaquara pelo excelente trabalho feito pela sua diretoria, pela sua comissão técnica e seus jogadores. Está aí, era o patinho feio da Baixada, chegando brilhantemente em segundo lugar, 33 pontos, uma pontuação expressiva. E, a meu ver, sim, um dos candidatos ao acesso. Sim, porque embora na próxima fase, com 6 equipes classifiquem-se 2, eu vejo o potencial no Jabaquara para lutar por uma dessas 2 vagas. É manter a pegada, é manter essa determinação, essa garra, e com certeza o Leão da Caneleira vai dar essa alegria para os seus torcedores. Já a Portuguesa Santista, que era, na minha opinião, a principal favorita para o acesso no campeonato todo, erros de planejamento, erros de comissão técnica, erros nas contratações, uma série de erros que acabaram culminando dentro de campo com esse fiasco que a Portuguesa Santista, infelizmente, para o torcedor da Portuguesa, para o torcedor da Baixada, colocou ela como eliminada já na primeira fase. Eu, particularmente, como a grande maioria dos torcedores aqui da Baixada, não esperava isso, esperava a classificação dos 2 times de Santos, mas lamento, como simpatizante da Portuguesa Santista, que ela seja eliminada. Tomara que para o próximo ano esses erros sirvam de aprendizado, que ela possa ter um planejamento melhor, uma melhor escolha dos seus jogadores e comissão técnica, para que aí sim faça uma campanha digna da sua tradição e suba para a Série A3. Antônio Carlos, olha só, 3 pontinhos aqui, ó, Portuguesa e Mantiqueira. Melhor, 4 pontos, para não ter que definir os critérios de desempate. Onde a Portuguesa perdeu esses 4 pontos? Foram vários, mas aonde faltou pelo menos 4 pontinhos? Não sei a resposta que ele vai dar. 15 pontos dentro de casa. Desses 15 pontos, podia jogar fora 11, mais 4 estava classificado. A gente se torna repetitivo, mais um ano, agora vai, agora não sei o quê. Veio aqui o Rodrigão. Rodrigão, qual é o anseio do futebol da Portuguesa para este ano? Ser campeão. Falei, olha, faz 50 anos que a Portuguesa não é campeã, viu? Aquela com a Ponte Preta foi, né? Então, não, pode falar. Desculpe estar lhe cortando. Ele não está errado pensar assim, acho que tem que pensar grande. Agora, planejar grande também. Planejar grande também, não adianta só pensar grande. O planejamento não foi condizente com a ideia dele. Mas a culpa não é dele. Ele tentou ajudar, inclusive, com o seu próprio sacrifício, como jogador até, tá? Entrou em campo e tudo. Só que no andamento do campeonato, ele já foi dizendo, quem não tiver com vontade, que, tá?
A porta da rua foi serventia da casa. Foi mais ou menos isso que ele disse. Rachou o vestiário, Antônio, acabou. Quer dizer, aí você já sentia que o grupo estava rachado, que havia qualquer coisa dentro da Portuguesa. Essa que é a realidade. 4 pontos, a diferença, de 15 perdidos dentro de casa, não dá para classificar. Se tivesse ganho 2 jogos dentro de casa que perdeu, não dá, pô. Estava classificado em terceiro, com 32 Inclusive, pontos. um dos jogos que perdeu em casa, a Portuguesa depois foi ganhar fora, que é do Mauense. Perdeu aqui 3-1, ganhou lá 2-0. Ganhou lá 2-0. Agora eu digo... eu acho que o Rodrigão tem sim sua parcela de culpa. Eu acho que independentemente Todos de têm ter culpa, algum... né? Todos têm culpa, não é só ele. Não, mas ele tem uma parcela grande de culpa. Independentemente do grupo estar internamente ruim, você não expõe isso, você piora isso. Quando o grupo está internamente ruim, você algo a ser resolvido. Roupa suja lava em casa. Ô, Lázaro, boa parte de jogadores do Jabaquara, que hoje está no Jabaquara, o ano passado jogou pela Portuguesa. E não se classificou também. Quer dizer, alguma coisa tem de errado. Por quê? Porque muitos jogadores... Alguma coisa tem de errado. Muitos desses jogadores eram reservas da Portuguesa. Assim, E hoje são titular no Jabaquara, classificado com o pé nas costas. Por quê? Com o pé nas costas. A mesma coisa aconteceu esse ano. Que a Portuguesa tinha muita garotada na primeira fase, jogou bem no começo da primeira fase, jogou bem esse começo da primeira fase, e quando os medalhões acabaram chegando, vindos da Série A2, da Série A3, acabou rachando o grupo. Sabe o que eu acho que pode ter acontecido? Eu não posso afirmar, não estava lá dentro. Às vezes é falta de comando. Eu acho que foi excesso de comando. Muita gente querendo mandar, ninguém sabia para quem. E por isso muito cacique para pouco índio. A impressão que eu tenho. Parece que está indo embora, inclusive o gerente, o dono da Cor Esporte colocou isso. De repente, a Portuguesa precisa respirar novos ares. Ele já vem realizando um trabalho há algum tempo e não deu certo. Se estava ruim com ele, pior sem. Eu tenho minhas dúvidas, tenho seríssimas dúvidas, esse ano eleitoral na Portuguesa Santista, que independente de quem ganhe a eleição, tenho minhas dúvidas se teremos futebol na Portuguesa no ano que vem. Não mudar o estatuto poderia beneficiá-lo, não houve essa mudança. Mudança essa... Principalmente tenho minhas dúvidas. Mudança essa que vai fazer, provavelmente, até pelo andar da carruagem, que tenha chapa única. E esse presidente, que agora me falha o nome... É o construtor, né? Isso, me falha o nome dele. Eu também me lembro. Eu estava comentando ontem com o Walter Dias, eu acabei esquecendo o nome. Marcondes, alguma coisa, não me recordo, vocês me desculpem. Então, só que este afirmou que sob o comando dele o futebol não parará. Tomara, agora, tomara. Há uma contradição entre eles mesmo, porque o mesmo Vladimir Matos, que outrora disse que a Portuguesa precisava respirar novos ares, deu uma entrevista para o Walter Dias, e eu escutei essa entrevista do arquivo pessoal do Walter Dias, falando que se fosse do interesse do presidente a Cor Esportes continuar, era a vontade dele. Então ele disse uma coisa antes, depois se contradisse e hoje saiu da Portuguesa. Não dá para entender. Vamos falar de quem classificou, né? Já falamos bastante da Portuguesa, tentamos analisar os problemas da Portuguesa, mas o Jabaquara chegou. Vocês já falaram um pouco dessa brilhante classificação do Jabaquara. Eu quero uma projeção dos senhores para essa próxima fase. Vamos à tabela do Jabaquara, estreia com o Taboão domingo. Depois, dia 30 de agosto, pega o Olímpia, lá em Olímpia, às 10 da manhã. No dia 6 de setembro, véspera do feriado da Independência, pega o Grêmio Prudente aqui na Caneleira, às 10 horas. No dia 13 de setembro, joga em casa novamente. Tem que fazer 6 pontos, hein? Pega o São Carlos dentro de casa, às 10 horas. No dia 20 de setembro, joga fora contra o Assisense, às 10 da manhã. No dia 26 de setembro, pega o Tabuão, também fora de casa. Então, ela começa em casa, jogam fora, 2 em casas, depois sai para jogar 2. Pega o Tabuão, dia 26 de setembro, lá em Tabuão, já pelo retorno, né? 4 de outubro, pega o Olímpia, lá em Olímpia, às 10 da manhã. Dia 10 de outubro, pega o Grêmio Prudente, lá em Prudente, às 4 da tarde. Dia 18 de outubro, pega o São Carlos, lá em São Carlos, às 10 da manhã. 3 jogos seguidos fora? Desculpa, 4 de outubro, o Olímpia é aqui. Bom. 4 de outubro é aqui, 10 de outubro sai para pegar o Grêmio Prudente, 18 de outubro sai para pegar São Carlos. E termina dia 25 de outubro contra o Assisense aqui na Caneleira às 10 da manhã. E as finais é dia 1 e dia 8 de novembro. Fazem a final os 2 primeiros de cada grupo, os 4 estão classificados à Série A3. Uma pincelada rápida que eu sei que já estamos quase já no final do bloco. Jabaquara começa e acaba essa fase em casa. São 10 jogos, 30 pontos.
6 ele tem que garantir já no começo e no fim. 30 pontos. Então é o seguinte, 70% dos pontos garante o acesso. 21 pontos, 7 vitórias. O Jabaquara tem 5 jogos em casa. Vencer 5 jogos em casa e ganhar pelo menos 2 fora. Com essa matemática o Jabaquara se classifica. Planejamento, esquema tático, comando, garra, determinação. Se o Jabaquara mantiver isso que teve nessa primeira fase, classifica. Eu sou Jabaquara, eu acredito na classificação e no acesso do Jabaquara. Espero que o torcedor da Caneleira, que não passa de 180 a 200, que encha a Caneleira, vamos colocar 800, 900, 1000 pessoas na Caneleira e vamos empurrar o Jabaquara para o acesso. Vamos empurrar o Jabaquara para o acesso. É um apelo que eu faço ao torcedor rubro-amarelo. Fábio, parece que ficou mais fácil essa fórmula, que antigamente tinha essa fase, depois passava grupos para uma outra fase, para aí sim chegar num resultado final. Agora não, é 6 para cada lado e sai 2 de cada grupo. É isso devido ao número de times que se desvinculou da Federação Paulista de Futebol, né? O São Vicente pediu licença, número grande de times que... Guarujá. A de Guarujá que volta ano que vem. Também, aí informações que a gente teve ontem que a de Guarujá volta ano que vem. O São Vicente não volta, a de Guarujá volta ano que vem. Mas e essa tabela do Jabaquara? Então, eu estava fazendo uma conta rápida aqui. O Jabaquara disputou 54 pontos, ganhou 33, acabou com 21. Perdeu 11. Se o Jabaquara perder os mesmos 11 na próxima fase, acaba com 19. Não é suficiente, porém tem menos jogos, né? Cai de 18 jogos para 12. A proporção... Briga por uma classificação. Então depois eu vou ver se... Ficava 4, agora é só 2. Por isso que eu coloquei 70%. A projeção é outra. Por isso que eu coloquei 70% dos pontos. A projeção é outra. Então, eu estava aqui tentando fazer uma conta rápida aqui, não cheguei ao denominador comum, porque ela precisa em relação à média aqui, é meio difícil de analisar. Antônio Carlos, eu pego no próximo bloco a opinião dele sobre esse Jabaquara. E também quero saber de vocês sobre esse Ecos. Que vergonha, né? O Jovem nem está participando. O intervalo é rapidinho, voltamos já com o segundo bloco do Seu Lente Esportiva.